Shinjutsu. Essa é a mais nova técnica apresentada em Boruto, dita ser mais poderosa que o Senjutsu e Ninjutsu. Mas qual exatamente é o tão falado Shinjutsu? E qual a diferença entre Shinjutsu e Ninjutsu? Fica com a gente que nesse vídeo vamos explicar o que realmente é o Shinjutsu e a diferença para o Ninjutsu. Então, vem comigo! Fala família, beleza? Boruto tá saindo cada vez mais do patamar de simples ninjas e partindo para um nível divino, com habilidades cada vez mais poderosas. Para você ter uma ideia, em Naruto clássico a técnica mais poderosa mostrada era o Rasengan e o Chidori, isso sem falar do Amaterasu que ninguém conhecia ainda. Em Naruto Shippuden, o nível subiu mais um pouco, mostrando ninjutsus mais poderosos como o Bijudama, o Susanoo e o Mokuton, e já no fim do anime apareceu pela primeira vez técnicas do nível divino, como a técnica de criação do Hagoromo, e até mesmo a invocação de dimensões como Kaguya fazia. Em Boruto, essas técnicas divinas ganharam um nome diferente. Antes de tudo era ninjutsu, mas essas técnicas de natureza divina foram chamadas de Shinjutsu, que significa exatamente técnica divina. Para você entender a diferença, vamos começar a explicar o que cada um deles é. O ninjutsu foi criado por Indra Otsutsuki. Ninjutsu é feito usando selos de mão para criar um molde de chakra dentro de si. Através da sua mente, ele imagina a forma do que deseja fazer e com selos de mão, molda o chakra, transformando a sua energia interna na materialização do que ele desejou fazer. Mas cada ninja tem por natureza uma afinidade específica. Ninjas com afinidade no elemento terra, por exemplo, têm mais facilidades em criar coisas dessa natureza. Mas quem não tem afinidade, ainda assim é capaz de criar terra, como vimos na guerra. Shikamaru, por exemplo, pede para Kitsuchi ensinar a todos na guerra a fazer selos para que eles criassem uma parede de terra, que qualquer um pudesse fazer. Isso se aplica a qualquer outro elemento, seja água, fogo, vento ou raio. Ou seja, ninjutsu é a criação artificial do que se imagina, usando o chakra e os selos de mão para mudar a forma do chakra. O ninjutsu pode ser fortalecido aplicando o chakra da natureza nas suas técnicas, somando a energia natural à própria energia do ninja, sendo chamado de senjutsu. E o Shinjutsu foi revelado recentemente como sendo o ápice das técnicas. Shibai Otsutsuki comeu tantos frutos de chakra por milênios que conseguiu evoluir até se tornar uma divindade legítima. Com isso, ele se tornou capaz de criar eventos extraordinários, visto como impossível por todos, sendo verdadeiros milagres divinos sem a necessidade de fazer selos de mão, pois o Shinjutsu não cria coisas artificiais com chakra, e sim manifesta a vontade do usuário como forma de milagres, ou como, por exemplo, eventos sobrenaturais. Temos exemplos de Shinjutsu sendo o Karma de Boruto e Kawaki, que é a aplicação da vontade de Momoshiki e Ishiki, que através dessas habilidades poderiam viver eternamente e continuar suas evoluções por toda a eternidade. Shibai com Shinjutsu podia criar tempestades e cataclismas apenas com aceno de mão, e claro, se essa fosse a sua vontade. E diferente do Ninjutsu, não precisa da moldagem do chakra para criar algo na forma artificial, pois isso já é basicamente a capacidade de operar um milagre apenas com sua vontade, mas aparentemente possui a mesma limitação, visto que os Shinjutsus apresentados representam a personalidade de cada indivíduo. Dessa forma, um usuário de Shinjutsu tem capacidades diferentes de outro usuário de Shinjutsu, como o Doujutsu de Ishiki, que é a clara representação da sua natureza reservada e reclusa, manifestando essa natureza dele nas habilidades como fator de encolhimento e a característica de eternidade, tendo uma dimensão própria onde o tempo não passa. Hagoromo Otsutsuki tem sua característica pacifista e bondosa. Nisso, seu Shinjutsu se manifestou na habilidade de criação. Uma forma de diferenciar o ninjutsu para o Shinjutsu é ver a sua execução. Quando criado através de selos de mão, são coisas criadas de forma artificial, e isso é ninjutsu. Enquanto Shinjutsu é a manifestação da vontade do usuário, sem a necessidade de selos de mão, pois é tudo real e a realização da pura vontade do usuário. E eu vou te dar um exemplo básico e muito fácil de se entender. Por exemplo,
Com o ninjutsu é possível criar raios de forma artificial, enquanto com o shinjutsu seria possível criar um verdadeiro raio ou eventos dessa magnitude. Mas agora a pergunta que não quer calar: você clicou no se inscrever e curtiu esse vídeo? Deixou o seu like e já ativou o sininho das notificações? Se você não fez isso, você está perdendo tempo, porque a gente está trazendo conteúdo constantemente. Então já clica agora em se inscrever se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like e ativa o sininho das notificações. Deixa também nos comentários a sua opinião. E até o próximo vídeo e fui!